Opa, e aí pessoal, muito bom. É, Ao longo desses dias aí, dessa semana, aconteceram alguns ocorridos bem interessantes, né? E esse vídeo é para tratar exatamente desse assunto, da guria que, podemos dizer inequivocamente, acabou comendo esfínteres, cocô, merda, ou chame como achar melhor. Enfim, eu vim aqui comentar sobre esse caso, que podemos considerar um tanto irônico. Muito bem, vamos contextualizar, né? O que aconteceu? Um cara, né, um tiozão, com uma excelente condição financeira, excelente condição financeira, resolveu sair com uma jovem moça. E essa moçoila, essa dama, topou sair com ele, contanto que ele lhe desse algo em retorno. E esse algo era um iPhone. Eu vou ser sincero com vocês, eu não sei se é um iPhone 7, um iPhone 8, um iPhone sei lá o que. Até porque eu não tenho muito conhecimento sobre esse tipo de assunto, né? Mas, enfim, eles saíram e a transa, né? O ato, o coito foi gravado tanto por ela quanto por ele. Isso, se eu me recordo bem, porque eu vi os vídeos, mas só vi uma vez. E assim, são vídeos muito rápidos e bem desagradáveis. E durante o ato do coito, né? O sujeito estava fazendo penetração pelas vias de barro, se é que você me entende, as vias de barro, e por consequência disso, procedência por estar em vias de barro, digamos que ele sujou o seu pênis, o seu pedacinho de macarrão com Nutella. E por ter sujado seu pênis com Nutella, ele falou que ela teria que cumprir o que ela disse. Porque no ato do coito ela comentou que. Como que eu posso usar um termo para não ficar tão complicado com o YouTube? Ela disse que degustaria do pênis do nosso companheiro. Ok, acho que assim ficou tranquilo. Então bem, ela acabou, não foi bem forçada, porque se ela quisesse ela poderia simplesmente ter saído de lá. Ninguém forçou ela. Por mais que a atitude do sujeito possa soar agressiva para certas pessoas, né? Eu acredito, assim, a minha interpretação do caso é de que não foi forçado. Não foi forçado. Ela tinha toda a oportunidade de ter saído de lá. Ela tinha essa possibilidade. A questão é o seguinte: ela não quis. E não estamos aqui falando de necessariamente de cropofilia, meus jovens. E nem de cropofagia. Talvez de cropofagia. Mas de cropofilia de jeito nenhum. Para quem não sabe o que é cropofilia, tá aí um significado básico da Wikipédia sobre o que é, né? Cropofilia é basicamente o ato de excitação, ou seja, libido sexual a partir de fezes. Enquanto que coprofagia seria o ato de propriamente ingerir as fezes. É extremamente nojento e é considerado uma psicopatologia, mas se enquadra especificamente no caso das parafilias. Muito bem, então. Já que a gente já contextualizou as questões, né? Vamos levantar algumas reflexões Red Pill, porque esse caso é muito interessante. O que a gente vê aí bem específico, né?
Primeiro, o fato da hipergamia e o utilitarismo. E no caso, ambos estão trabalhando pela questão do utilitarismo. Só que só um foi pro lado da hipergamia, eu acho, na verdade. Né? Por que só um foi? No caso, a moça. Porque ela queria alguém de recurso. Lembra sobre a hipergamia? A hipergamia se estabelece a partir do momento em que o sujeito busca, né, tem um desejo, uma busca, um fator motriz para que ele deseje ou queira ou faça de tudo para conquistar alguém que está em uma estrutura social, uma estrutura genética, enfim, em algum patamar acima dela ou acima dos demais que compõem todo o arcabouço social que aquela pessoa vive. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil, para não ficar tão científico, tão floreado os termos. É simplesmente quando a guria da tua sala, né, tu que é juvenil, garoto juvenil, é simplesmente quando a guria da tua sala ela fica com o bad boy porque ele de todos os seus colegas, inclusive tu, ele é o melhor. Enquanto você é simplesmente um Zé Bundinha, entende? É basicamente isso. A hipergamia é a escolha do melhor parceiro dentre algumas variáveis. Geralmente elas são questão estética, questão financeira e questão de status. É basicamente isso. Tem outras nuances aí, mas são um tanto quanto variáveis. E o utilitarismo, porque ambos estão simplesmente utilizando o que é melhor para si a partir do outro, entendeu? O cara que é a juventude e o sexo com a pirralha, né? Pirralha, e enquanto que ela simplesmente quer o objeto presente, né? Não é bem um presente, é mais uma recompensa pela atitude dela, se deitar com um velho, enfim. É basicamente isso. Então a gente vê aí que são duas pessoas usando uma a outra. Então tecnicamente ninguém está saindo perdendo, porque é uma troca que foi combinada. Então o que muitas gurias feministas estão comentando que ele abusou dela, tecnicamente isso não faz sentido, porque se ele tivesse abusado dela, ele não teria dado um iPhone para ela e nem teria saído de acordo com os termos que eles próprios já haviam combinado. E também tem outro detalhe. A guria, ela não tá desesperada, né? Por mais que vamos supor que ela denuncie o sujeito, e acredito que vai acontecer, podem dar uma olhada aí. Independente disso, ela consentiu com o ato. Ela poderia ter recusado em todo momento. Sim, ela ter passado vergonha na internet, aí já são outros 500, né? Outros 500. Isso não entra na conta da relação de abuso ou não. Não foi abuso. Acredito que não foi abuso. É uma questão de lógica. E com relação a ela poder foder o cara, bom, se ela puder ganhar algum dinheiro com isso, você acha que ela não vai ferrar? Você realmente acha que não? Ambos são utilitaristas. Então, se um puder ficar melhor na fita do que o outro, é lógico que vai ficar. Vai fazer o possível para que fique. Ela não se importa, provavelmente, né? Se esse velho vai se fuder ou não. Para ela o que importa é o que ela pode conquistar com isso. Tanto é que ela se sujeitou a comer cocô. E que se alguém se sujeita a comer cocô para ganhar um presente, então eu acredito que essa pessoa é capaz de muita coisa. Muito bem, agora vamos falar do lado da galera MGTOW, né? Da galera Red Pill. O que essa galera tá falando desse caso, desse sujeito? Muitos, pelo que eu percebi, estão falando que esse cara fez uma mitagem. Por que eles acham que isso foi uma mitagem? Assim, acredito que o motivo, né, o fator que motiva essa crença é de que não é porque foi o ato com essa guria propriamente dita, né, ou esse senhor propriamente dito, mas sim de que isso é um símbolo de que o homem usará quem estiver disposto
a agir de forma utilitarista, quem estiver disposto a agir por interesse, quem estiver disposto a agir simplesmente pela questão hipergâmica. Se vocês pegaram o fio da meada, vocês entenderam o que eu quis dizer. Ou seja, quem age com os outros como mercadoria vai ser tratado como mercadoria, entende? E eu acredito que inclusive tem uma imagem que fala a respeito disso, o próprio sujeito, né, o velhinho safado, ele postou esse comentário, esse pensamento, e é o que inclusive a galera MGTOW está proclamando, né, está acreditando que é o máximo, que é muito legal e que isso favorece a narrativa dos debates masculinistas que acontecem atualmente. Só que não tem só o lado da mitagem, né, que a gente vê, também tem o lado do gadismo. Então, esse senhor que está sendo muito vangloriado, a gente deve lembrar o seguinte, que apesar de ele poder ter passado uma mensagem indiretamente, muitas pessoas não vão conseguir captar essa mensagem, inclusive a maioria das mulheres estão putas com ele, mas isso não é por conta da mensagem em si, e sim pela necessidade de parecer bem social. Vocês podem ver que quando as mulheres elas são a dissimulação delas cai por terra, elas dão um jeito de tentar dar uma maquiada, elas são muito unidas nesse sentido. E a narrativa que elas usam pode ser as mais desdobradas possíveis, desde coisas bizarras, né? Então não tem um parâmetro de segmento. Elas vão sempre tentar sair melhor em qualquer situação que seja, ou seja, utilitarismo. Elas sempre vão usar os outros, qualquer tipo de meio, para tentar se sair bem. E qual a questão do gadismo, né, que eu tinha mencionado? A questão do gadismo é que a gente vê que o velho rico, tem um vídeo inclusive em que ele comenta que as mulheres não têm amor. Vou colocar um trechinho. As mulheres aqui, hoje em dia, só fazem sexo se tiver dinheiro. Não rola mais sentimento, amor. Não rola mais sentimento, amor. Enfim, deu pra perceber, né? Ou seja, o cara, ele ainda é meio blue pill. Talvez um purple pill. Porque a única coisa que esse cara tem de mito é o dinheiro e experiência de vida. Ou seja, ele tem dinheiro, então ele tem acesso a muitas mulheres que muitos homens não têm, por questão simplesmente monetária. E experiência de vida porque ele já saiu com várias mulheres. E assim, vou ser bem honesto com vocês. Você ficar saindo com várias mulheres não necessariamente te torna um cara mais experiente na vida, até porque isso é só sexo, e sexo não é algo tão relevante assim. Se fosse, celibatismo seria quase como um suicídio, entendeu? Comer é importante, dormir é importante, sexo não é. Sexo é uma possibilidade, se você tiver a oportunidade de fazer, perfeito. Se não tiver, perfeito também, você não vai morrer se você ficar sem. E por que esse cara é gado, né? Explicitamente. Porque ele se sujeitou a uma situação escrotíssima e saiu com uma guria cuja qual não valia. Vamos ser sinceros, já olharam a guria? Ela parece uma modelo? Parece que o programa com ela custa de R$3.900 mais ou menos, o preço de um iPhone, até R$10.000. Vocês acham que vale esse preço? Sinceramente, olha, eu vou simplesmente expor prints de uma pesquisa de 4 minutos. 4 minutos. No primeiro site de acompanhantes que eu encontrei do Rio de Janeiro, que é a região em que esse sujeito está, né? Especialmente pelo sotaque você pode perceber isso. Mas enfim, simplesmente olhando os prints que eu estou expondo, vocês veem a diferença abissal entre o material que ele consumiu e o material que ele poderia consumir. E mais impressionantemente, pagando bem mais barato. Bem mais barato. Isso, meus amigos,
eu chamo de burrice. Gadice também. Pagar muito caro por um serviço porco. Um serviço porco? Eu acho que um serviço porco ainda estou elogiando, porque, sinceramente, você sair de um programa com seu membro sexual maculado de fezes é, no mínimo, bastante nojento. Bastante nojento. Não que esse sujeito não seja nojento, porque eu acredito que sim, mas você vê a guria com quem ele saiu, uma guria desleixada, uma guria feia, sinceramente, feia, bem feia, comparada a padrões de mulheres que ele poderia ter saído ridiculamente feia. Então, ou ele tem algum tipo de fetichismo específico com gurias desse tipo, que parecem mais aquelas faveladas, do que qualquer outra coisa. Eu não tô falando que os favelados são ruins, só tô dizendo que geralmente a gente não encontra padrão de beleza na favela, né? E padrão de beleza existe, não adianta dizer que não. Mas enfim. Do que sair com moças de uma estipe muito, muito superior esteticamente falando. Muito bonitas, realmente modelos. Então, talvez isso que eu esteja dizendo você possa até falar, nossa, mas você também é gado, você vai pela questão da estética, mas assim, se é para ser utilitarista, que sejas utilitarista com bom senso, que você use o melhor produto possível e com o melhor custo-benefício possível. Do que adianta você pagar de 3 mil, 4 mil, 10 mil reais por um programa nojento e porco, se você pode pagar uns 250, 300 por um programa de excelentíssima qualidade, com alguém que vai te tratar muito bem. Geralmente essas acompanhantes de luxo que tratam o homem super bem. E você vai ter a chance de se satisfazer com mulheres que, se você não tivesse acesso monetário, você não conseguiria fazer nada. Nunca. Porque só sairiam com alfas de altíssimo calibre. Ou seja, esse mito de vocês na verdade é só um velho burro. É o mínimo que eu posso dizer. Um velho burro que agiu conforme o esperado, porque ele estava gastando muito dinheiro com a guria, e tratou ela da forma que ela se sujeitou a ser tratada. Porque a partir do momento em que ela se vendeu por um mero iPhone, ela realmente merecia ser tratada daquela forma asquerosa. Muitas merecem isso. Sabe por quê? Porque elas tratam os homens exatamente da mesma forma, apenas como depósitos emocionais. Depósitos emocionais, enganando. Até porque, um detalhe sobre essa questão, eu vi que muitas mulheres questionaram a questão do cara. Mas por que em nenhum momento elas questionaram a posição da guria tratando o seu próprio namorado? Né? Em nenhum momento isso foi questionado, pelo que eu percebi. Ou seja, o cara não pode agir de forma grosseira com a guria em um ato que foi combinado, mas a guria pode simplesmente trair o namorado, que não tem problema nenhum. O problema é o choque emocional que ela vai sofrer. Sinceramente, se depois desse vídeo você continuar pensando assim, vá se ferrar.